Alô? Você está nos ouvindo, Patrícia? Agora eu estou. A Clara gosta de fazer isso, me derrubar de vez em quando. Ok. Patrícia, eu vou retornar a explicação, então, ali sobre a importação por conta e ordem, pode ser? Sim, pode sim, desculpem. Ok. Então, vou retornar do início. Primeiro, eu vou responder a sua dúvida do CFOP, o 5949, a Seven transfere essa carga para Timbaúba, tá? Na entrada, a Seven faz a nota fiscal de entrada e faz a nota de transferência. Para essa operação, por que por Santa Catarina? Santa Catarina, a Seven tem um benefício fiscal aqui de ICMS, tá? Pelo volume de importação, o tempo de importação, enfim. O ICMS, a alíquota do estado normal é 17%. Evidente que para o meu cliente eu negocio entre 8% a no máximo 9%. E dou um crédito para ele de 10%. Ele tem um ganho real na operação, né? Não paga nada para a Seven por isso. Por quê? Entre o 8 e o 9, o que eu recolho para o estado de Santa Catarina é um pouco mais baixo. Então, eu tenho meu ganho na operação também. É assim que funciona. As duas empresas, elas são vinculadas na Receita Federal para poder fazer esse tipo de importação por conta e ordem. Toda a documentação é vinculada às duas empresas. Portador Seven, adquirente Timbaúba. Tá? Tem que ser Santa Catarina, porque eu só posso dar esse crédito para empresas que estão dentro do estado de Santa Catarina. Por isso, a necessidade da filial em Santa Catarina. Como trata-se de um produto intermediário para uso da Timbaúba, e ela não vai vender preforma, ela vai vender suco, enfim, outro produto envasado após soprar essa preforma e transformar numa garrafa, eu vou dar o crédito dentro de Santa Catarina de 10%. Eu não estou vendendo essa mercadoria, ela já é da Timbaúba. Eu só estou transferindo essa mercadoria para o meu cliente final. Tá? A compra lá fora, o pagamento lá para fora, fechamento de câmbio, no caso, pode ser feito de acordo com a norma da Receita Federal, tanto pelo adquirente, seria a Timbaúba, ou pela Seven. Nada vai mudar na operação. A negociação de compra lá fora, nesse caso aqui é com a Expo, porque a Expo representa a SMI, nesse caso específico, né? Mas poderia a Timbaúba negociar direto lá fora, como pode delegar a Seven para negociar lá fora também. Isso eu faço para alguns clientes, outros produtos, né, que eu trabalho. Então, essa operação de conta e ordem, ela é amparada pela Receita Federal e está dentro da legalidade. Eu poderia fazer conta e ordem para Timbaúba, aí para o estado de vocês, no Pernambuco, não é? Isso. Só que o ICMS que teria que se destacar nesse caso seria o ICMS de Pernambuco, extremamente alto, né? Para outro estado, sem ter um benefício de ICMS. Então, eu faria direto por outro estado. Não tem lógica nenhuma, né? Quando você fala que tem benefício, então, quando você faz a importação, a alíquota já vai ser diferenciada nessa nota de entrada? A alíquota vai ser diferenciada na entrada para a Seven. O crédito é que eu vou dar para vocês a maior. Eu vou dar um crédito de 10% de ICMS. E aí nós vamos negociar um ICMS entre 8% a 9% para ter um ganho real. 8% é o mínimo que eu trabalho, que eu recolho para o estado de Santa Catarina, é um pouco menos que isso. Eu tenho que ter ganho na operação. Mas o crédito que eu dou para vocês, na nota fiscal de transferência, que através da minha nota de transferência, vocês fazem a nota de entrada, né? É de 10%, tá? E isso acredita tudo. IPI não tem, porque tem o ex-tarifário para esse tipo de produto. Imposto de importação do Peru não vai ter, IPI não tem, então o PIS, o COFINS e o ICMS, vocês vão se creditar na totalidade. E o ICMS com ganho ainda na nota de transferência, que seria 10% na nota de transferência. Quando a Timbaúba faz a entrada dessa mercadoria ou desse produto em Santa Catarina, depois ela transfere para o estado de vocês aí dentro da norma aí de transferência. Não é venda, né? É só a transferência de um produto de um estado para outro estado da mesma empresa. Ok? Seria esse o escopo da operação. Ok? Então, deixa eu ver se só mais o João André falou ali em blindar a operação.
Não é o caso de usar essa palavra porque a operação não precisa ser blindada, ela é dentro de uma legalidade, né? Ela tem norma específica para isso, ela tem norma na Receita Federal, ela tem norma no governo do estado de Santa Catarina. Anteriormente, há um tempo atrás, sim, tinha esse problema quando as empresas faziam de fora do estado de Santa Catarina, utilizava o benefício aqui e vendia vendia não, importava por conta e ordem no outro estado e dava o crédito. O estado que recebia não aceitava. No começo da operação, sim. Ali por volta de 98, 99 até 2002, ainda era possível fazer assim. Depois, normatizou, esse tipo de operação não é mais possível. Se quer ter o benefício do ICMS, a empresa adquirente tem que estar dentro do estado de Santa Catarina. Certo. É essa a lógica aqui do governo do estado. Certo. Deixa eu só ver se eu entendi, senão você vai me corrigindo. A primeira nota, que é da importação, certo? Normalmente seria um destaque de 17%, já que é a alíquota interna de Santa Catarina. Não seria 17%, já seria com benefício, né? Vocês têm benefício. Certo? Isso. Pronto. Aí, no caso, o benefício de vocês é de quanto? Quanto seria a alíquota na importação? Isso é interno, Patrícia. Isso é interno. Certo. O que eu tenho com o governo do estado de Santa Catarina, o benefício no estado de Santa Catarina, ele tem vários tipos de benefícios fiscais, tá? Quem começou com eu lá em 2000 e alguma coisa, é uma alíquota. Quem começa hoje é outra. E são certo. vários, tem benefício exclusivamente para a indústria, tem benefício para importação, para comercial importadora, que é o meu caso, tá? Certo. O que eu negocio com o meu cliente é uma alíquota fixa de ICMS sobre a nota fiscal de transferência, tá? Hipoteticamente, vamos dizer que a nota fiscal de transferência é de 500 mil. 8% é o que a SEVEN cobra de ICMS. É assim que funciona. Certo. Então, 8% já seria o percentual na nota de importação? É esse valor que a gente Eu transfiro 10. Não, eu transfiro 10 para vocês. Eu dou ganho real para o meu cliente. Então, na nota fiscal seria destacado os 10% do ICMS. Exatamente, Biratã, 10%. Sempre 10, tá? Até 2020, ali eu ainda podia destacar 12%. Isso também mudou. Gradativamente está diminuindo isso aí. Agora está em 10% a nota de transferência. Certo? Mas nesse caso, quando for emitida essa nota fiscal de transferência, a gente vai ter que colocar em informações complementares os dados legais, né, do benefício, certo? Sim. Para filial de Santa Catarina, está tudo dentro da norma, tá? Porque aí, como vai ser a base legal, seria todo o resguardo desse crédito que a filial, no caso, a Pernambuco, iria se creditar. A filial de Pernambuco, daí é uma operação interna, porque eu vou creditar a filial de Santa Catarina, tá? Tá. Essa mercadoria é lá da filial de Santa Catarina, de vocês. A então, filial aí, no de caso, Santa Catarina transfere, daí é uma operação interna de vocês, tá? Tá. Aí há uma dúvida também, a questão, no momento, isso em Santa Catarina, no momento da transferência, essa operação, ela vai ser debitada de ICMS? Quando eu transfiro, eu só opero, eu penso sempre na etapa de Santa Catarina, tá? Eu importo a mercadoria, faço o desembaraço, libero ela na Receita Federal, ela está totalmente pronta, tá? Eu faço a minha nota de fiscal de entrada e tenho que fazer a nota fiscal de transferência para vocês, para a filial do estado de Santa Catarina. Ok. Vocês vão dar entrada no estoque de vocês em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Né? Daí para frente, eu já não opero, porque eu só opero até aquele momento, né? Tá. Que é na filial. Aí eu não sei se, Patrick, você tem essa resposta dizendo se no momento em que eu emitir uma nota fiscal, como se trata de uma matéria-prima, né, um insumo que a Timbaúba está adquirindo, ela vai estar transferindo isso para a indústria, que a indústria fica em Pernambuco. Essa transferência, ela é passível de débito de ICMS?
De quanto é esse débito? 4%. Uhum. Eu não é que eu vou discordar, eu não domino a contabilidade nem a minha área, tá? A área de importação, a gente tem toda a operação dentro do Estado. 4% o ICMS é quando é uma matéria, um produto ali para revenda ou um produto acabado. Nesse caso específico, ele ainda é um produto intermediário. Porque se fosse de 4, eu teria que dar uma entrada aqui de 4 e transferir 4. Tá certo? Nesse caso, não. Isso, porque como eu estou dizendo, eu não entro nessa seara aqui. Quando sai de Santa Catarina um produto acabado, uma matéria-prima para o meu cliente, eu importo vários produtos para clientes aqui de fora, que tem filial. O que eles fazem na segunda etapa é de transferência para uma matriz ou filial de outros estados, daí já não compete a Seven, tá? Aí é perfeito. interno, para não ter nenhum, olha, vocês não me avisaram, não, é que não compete a nós. Me compete fazer a importação por conta e ordem, liberar a carga, desembaraçar e transferir para a filial de Santa Catarina, dando crédito de 10% nesse caso específico. Vamos supor que lá na frente a Timbaúba diga, olha, Samuel, eu quero trazer também um produto aqui acabado por Santa Catarina. Só que esse produto ele não vai sofrer modificação. Aí sim é 4%. Nesse caso, sofre modificação, né? Nesse caso, toda a operação que a Seven vai fazer é trazer essa mercadoria de fora e deixar ela fisicamente, vai ser ela deixada ela fisicamente em Santa Catarina, para a gente ter o benefício dos 10% de crédito de ICMS. Exatamente, Ubiratã. Essa mercadoria ela não tem que necessariamente sair do container e ir para um depósito, né? Eu isso opero para uns clientes. Eles dizem, olha, Samuel, libera essa carga para minha filial, eu transfiro, fica em cima do container até eu fazer a minha nota fiscal de entrada e mando o caminhão aqui direto para o meu estado, ou para o meu endereço, enfim, né? Ela ficaria, vamos pensar, ela ficaria sob guarda, né, dentro do container, aí a gente fala, ó, eu estou dando entrada hoje aqui na minha filial em Santa Catarina, fiscalmente falando, e aí num acordo aí fala, ô Samuel, seguinte, já dei entrada, já me creditei dos 10%, eu quero que agora que você me deixe, você entregue essa mercadoria lá em Petrolina. Perfeito. Essa segunda etapa, ela vai se resumir simplesmente vocês fazerem a nota fiscal de transferência de filial para a matriz, entregar para a transportadora que vai transportar e ir embora para o local destinado. Okay? Pronto. Ok. Aí a minha dúvida seria quais são as regras tributárias, né, fiscais, vamos falar assim, referente à transferência dessa mercadoria para Pernambuco. Filial Pernambuco. Nesse caso, eu já saio e a contabilidade aqui assume, né? Isso, aí seria, eu não sei se o Patrick... até aquele momento. Isso, eu opero até aquele momento só. Aí já é a parte do Patrick, ele tem que responder. Porque essa alíquota de 4% é uma alíquota padrão, como você até a semana falou, no que se trata também um produto acabado. Nesse caso, a gente não está adquirindo um produto acabado. Existe uma resolução para essa finalidade específica, produto acabado, transitando entre o Estado, importado, né? Acabado, entre o Estado é 4%. Matéria-prima, material intermediário dentro do Estado é uma coisa e, enfim... Como eu estou operando exclusivamente com material intermediário, que é considerado um insumo para a indústria de vocês, a minha transferência é de 10%. Se a Timbaúba estivesse trazendo a garrafa pronta, soprada, seria 4%. Você vê como já muda a operação. Ele muda completamente a operação. Para mim, se eu acho fosse a Ecos vendendo, a Ecos também não poderia transferir fazer com 10. Por quê? 4%. Porque a Ecos é uma distribuidora, exatamente, é 4%. Nesse caso, a Seven entraria para a Ecos com 4% por conta e ordem. A Ecos, sim, daí eu credito a Ecos 4% e a Ecos vende para outro estado com 4%. Toda operação, ela morre com 4%. Daí.
Mesmo se a Eco entrar nessa intermediação, vendendo o produto, o insumo, não é isso? Uhum. Exatamente. Não, o insumo também, porque ela está vendendo o produto. No caso, assim, ela seria como se fosse uma revendedora, né? Ela não vai transformar. Nós tínhamos que transformar. Se nós transformássemos em garrafa e vendesse para você, aí sim, aí eu poderia vender com 10. O João disse, Samuel, eu vou trazer aqui, eu fechei um contrato com a Timbaúba com, sei lá, 1 milhão de garrafas já soprada, tu traz para mim 1 milhão de preforma, só que eu vou vender garrafa, eu não vou vender preforma. Eu acredito a Ecos de 10%. A Ecos, daí sim, ela vende com 4 e se acredita da diferença depois. É uma operação bem interessante ali. Só que ela é onerosa nesse caso, porque começa a tributação. A Seven dá o crédito, a Ecos ainda tem que vender, depois ela vai ter que ter o ganho em cima, ela vai, enfim. Aí os impostos começam a onerar essa operação, mesmo com 4. Exatamente, porque ele está na cadeia, né? Exatamente. Quando eu dou o crédito de 10, o meu cliente, ele se acredita, ele tem um ganho real na operação. Isso é muito importante para a indústria, né? Isso. Que daí não é despesa, né? Aí não é custo. Não, é ganho. É ganho. É uma recuperação, né? Exatamente. Exatamente. E tudo dentro do que prevê a norma aqui. Para mim, ficou claro a operação da Seven. Aí, eu até atrapalhei Patrícia no que ela estava falando, né? Eu não sei. Então, Patrícia, você tem alguma dúvida da operação da Seven? Não, só ficou. Ele vai falando, eu vou anotando. Em relação à saída da Seven para a filial, ok, ele já deixou claro que é 10%. Eu só queria confirmar em relação à importação em si. O valor que a gente vai pagar de ICMS, se vai ser a alíquota interna normal, vamos chamar assim, a regra geral, que é 17%, ou também no ICMS importação, conseguiria esses 10%. Não, é menos, Patrícia. Eu vou negociar com vocês, depende muito do valor, o volume, tá? Eu vou negociar entre 8% e 9% só de ICMS, nada mais do que isso. Isso também na importação? Na importação, sempre na importação, tá? O meu crédito que é maior, eu tenho que ter o meu cliente e dizer para ele, olha, eu estou te dando um benefício a mais. Quanto? É um percentual sobre a nota fiscal de transferênça, que é ganho real de imposto, né? No caso do ICMS, porque PIS e COFINS é a alíquota de transferência, acredito igual. O que eu estou conseguindo repassar é esse benefício, um pouco do que eu ganho, que o Estado me dá, eu repasso para o meu cliente um pouco, para ele também ter esse ganho. Que é para a indústria, eu trabalho com a indústria, né? não vendo produto, né? Então, o seu cliente ele é beneficiado 2 vezes. Sim, ele paga mais baixo e ainda tem o ganho. Certo. E a indústria permite isso tudo porque é benefício para a indústria, tá? Vê que já muda completamente quando é para revenda. Daí cai por terra tudo isso aqui. Nós estamos tratando aqui de matéria-prima, por isso tem esses incentivos. Porque acaba tendo uma falsa ilusão de, mas ele está a revendedora é 4% e você está dando 10% de ICMS, você está dando mais caro, mas muito pelo contrário. A gente está se creditando de 10%. Isso, de ganho real ali. Eu acredito que vocês vão ter, evidente, um volume grande, a gente negocia 8% é 8% e encerrou o assunto, entendeu? O 8% o que é? Sobre a nota de transferência, né? A nota de transferência, ela comporta tudo. Despesa aduaneira, valor da mercadoria, frete marítimo, enfim, todas as despesas, tá? Porque eu acredito com todas as despesas para vocês. A variação cambial também? Tudo eu não controlo. Obrigado, né? Porque... Desculpa aqui, só um momento. O que ocorre, o Biratã, imagina assim, uma importação... Está ouvindo? Ok. Numa importação, você fecha o câmbio em 2 etapas, né? Quando faz o pedido lá fora, é uma etapa. Quando está pronto, é o restante. Quando chega e registramos a importação, é outro câmbio. Nós não trabalhamos com câmbio fixo, infelizmente. Né? Só que ele varia. Pode ser, na primeira etapa, pagar um câmbio de 5,30. Quando vai registrar a importação, pode estar 5,18. Então, tem a variação, né? Mas tudo isso aí a SEB faz tudo. Eu não vou se preocupar com nada. Deixa eu só interromper rapidamente o Samuel aí. Isso. O bom é que todo mundo tivesse aí com o microfone desligado para evitar quem estava falando aí não atrapalhar. Isso.
Se puder, quem não tiver... Está tendo um microfone muito grande aí, que tá ouvindo 2 vezes aí. Isso, quem não tiver, daí se baixar o microfone, fica. Fica melhor todo mundo desligar o microfone, que a gente só fica escutando a pessoa que estiver falando. Liga o microfone aí, tá vazando o áudio aí. Ok. Então, seria... Eu acho que tá aqui como nome Poli convidado. É Poli que tá vazando o áudio aí no microfone. Eu tive que desligar o nosso computador aqui da Epis, entrar no meu pessoal, porque estava com problema de áudio, não conseguia ouvir mais nada, tá? Tudo bem, só desliga o microfone, deixa ele no mudo. Tá bom. Ainda tá. Ok, agora sim. Então seria isso, Piratã e Patrícia. A operação, quando é por conta e ordem, a Seven toma conta da operação, desde a compra lá fora. Eu tenho casos que eu até negocio para o meu cliente lá fora, eu tomo conta da operação toda, tá? Até a nota fiscal de transferência. A Seven faz toda a operação, ok? Vocês agiriam como se fosse um despachante diretamente no radar, né? Isso eu tenho tudo aqui dentro do escritório. No meu escritório é todo, o Jolandir conhece, o Poli conhece a nossa estrutura aí, né? Eu tenho tudo dentro da Seven, tá? Menos transporte rodoviário, marítimo, isso não, porque... Mas toda essa parte fica dentro do escritório, né? Para dar essa tranquilidade para o meu cliente, né? Ele não tem que ficar se preocupando com isso. Ele tem que fazer a compra e dizer, Samuel, eu comprei, está aqui. Comprei, está aqui a proforma, agora toma conta da operação. E ali por diante eu tomo conta da operação. Perfeito. Mais alguma dúvida da minha parte? Senão eu desabilito e deixo vocês tirarem essas dúvidas mais fiscais aí. Questão de transferência. Só mais uma dúvida, Samuel. Diga. Vou aproveitar essa reunião também já falar sobre isso. O Renato estava com dúvida em relação às amostras ali. Ok. O do frete aéreo ficou bem alto, né? E aí ele queria ver se tinha alguma outra altíssimo. O tamanho dessa caixa é igual quando nós tivemos lá na Espanha, na fábrica. Tu viu o tamanho da caixa que vem pré-forma? É gigante, né? Tu vê que ela tem 1,42 por 1,42 ou alguma coisa assim, ou 1,20 por 1,20, dá quase 1,70 cúbico com as tampas. Imagina 1,70 cúbico dentro do avião. Eles vão tributar. É maior que uma caixa d'água isso daí. Eles vão tributar. É verdade, a observação foi boa, como exemplo. Ele é maior, ele não é tanto peso, que deu 300 e tantos quilos ali, 350, alguma coisa. O problema é a cubagem. Sabe que a companhia aérea ela cobra por volume, né? Se pegar isso aí e botar consolidar num container, num frete de $1.000 e tantos que foi, vai cair por uns $150, só para ter uma ideia. Só que o tempo de chegada é o tempo do marítimo, né? É possível, só que vai demorar a chegar essa amostra para Timbaúba. Eu acho que ainda o Peru manda para os Estados Unidos, né? De repente a Timbaúba diz, eu quero só 5 amostras, só para ver aqui, soprar, sei lá. Ok, vem direto para o TNT, DHL ou FedEx aí. Mas nesse volume de 5 mil com essa caixa, o frete é altíssimo mesmo. É quase o preço do... Quanto é que você acha de volume aí, de quantidade de pré-formas que a gente consegue diminuir o tamanho dessa caixa? Porque eu sugeri 5 mil porque ele estava querendo fazer um teste em linha de sopro. Entendi. Foi o que o soprador disse que dava para fazer em um dia. Mas, dependendo aí, a gente pode pegar um volume menor para tentar baratear esse frete, porque tá caro demais. Tá caríssimo. Ali não reflete o que eu passei para o Poli, não reflete o valor da preforma, né? Sim. Não reflete, isso é só amostra. Daí essa questão de quantitativo e caixa é o pessoal da Exos que tem o contato com a SMI, eles que vão me dizer, Samuel, nós vamos trazer 500 preforma, a caixa é de tanto por tanto. Daí eu faço a cotação novamente, né? Vou conversar com o Poli, então. Eu posso trazer desde 5 preforma até 1 milhão de preforma. Eu só vou seguir o que me mandaram. Aqui, o documento é esse. Ô, Renato, deixa eu te falar um pouco sobre isso, né? Porque eu tenho um conhecimento sobre essa parte de soprado também. E, assim, 5 mil preformas eu acho que é um número interessante. Por quê? Porque como é uma preforma hot fill, se fosse uma preforma comum, né?
aí eu te indicaria trazer 1000 preformas, a gente iria resolver a cena aí, ia perder umas 200 no primeiro setup, 200, 300, e as outras 700 a gente conseguiria soprar normal, né? Mas como é uma hot fill, a gente não tem certeza que isso vai acontecer, entende? Então, eu precisaria entender exatamente lá com o soprador o que ele tem, não sei se ele tem experiência em hot fill ou não, tudo isso aí influencia, né? Então, depois eu posso até me colocar em contato lá, posso ver com ele essa situação. Se ele tem a experiência em hot fill, você pode trazer menos performance. Se ele não tiver experiência, aí a sugestão é que siga nessa linha de raciocínio. Eu acho que está certa essa linha, tá? Só que realmente, como o Samuel falou, o valor é mais alto. Tranquilo. Eu vou fazer uma observação só rápida quanto a isso e depois... esse quantitativo aéreo, eu acho que é pela... Não sei se é urgência ou querer startar essa operação o quanto antes, né? Porque se mudar isso aí para um modal marítimo e eu consolidar isso aí, muda completamente esse custo, tá? Então, só que essa decisão parte da Timbaúba e, enfim. Se chegar aqui Samuel, em meados de primeira, segunda, se chegar aqui, vamos dizer, na segunda semana de janeiro, ou terceira, talvez seja interessante o marítimo. Se chegar depois disso daí, aí... Não chega. Eu acho que... Não chega, então... não chega. O frete o marítimo do Peru para cá, ele vem até o Porto de Navegantes ou o Porto de Itapoá. Não sei se conhece Santa Catarina. É tudo aqui próximo. Meu escritório, para ter uma ideia, daqui eu vejo o navio entrando, onde eu estou. No Porto de Itajaí, que é o Porto de Itajaí Navegantes. O outro porto, que seria Itapoá e São Francisco do Sul, dá 90 quilômetros daqui, é tudo perto. Tá? Só que não tem semanal do Peru para cá. E consolidado é pior ainda, porque eu tenho que pegar um agente de carga que tenha mais carga fracionada e comporte trazendo um container para todos que precisam num fracionado até aqui. Então eu vou ter essa dificuldade de consolidar essa carga. Eu não sei se sai em janeiro, no começo de janeiro, meados de janeiro ou final de janeiro. E depois que sair aqui, até chegar aqui ainda, o trânsito é longo até aqui, ele não tem uma rota direta, tá? Vai mais uns 25 a 30 dias para chegar no porto, tá? Marítimo, então é inviável. para ser bem, entendendo de logística e de importação. Marítimo, tu ia ter essa proforma aí entre final de fevereiro a começo de março, para ter uma ideia, tá? Para ter tranquilidade na fábrica. Não, então é inviável. Vamos conversar com o Paulo depois sobre isso. Exatamente. A gente vai alinhar melhor, beleza? Não adianta a gente partir de um princípio aí que é rapidez e não vai acontecer o consolidado dessa forma. Beleza. Okay. Tá ótimo. Valeu. Obrigado, Samuel. Então agora acho que a gente pode liberar o Samuel e seguimos a nossa reunião aqui com o Patrick e os outros detalhes, pode ser? Eu acredito que sim, para mim ficou claro a operação dele, foi bem detalhada e, assim, bem descritiva, né? Ok. Obrigado aí a todos. Se precisar de qualquer dúvida ou tenha qualquer dúvida no decorrer, se quiser me chamar no privado, o Poli, o Jolandir, o Biratã, Patrícia, o pessoal todo da Timbaúba, estou à disposição, tá? Ok. Obrigado aí. Obrigado aí. Obrigada. Obrigado, Samuel. Bom dia. Boa tarde a vocês. Boa tarde. Tá. Agora, Jolandir e Patrick, aí agora vamos tirar as dúvidas aí do pessoal da Timbaúba em relação a... Tô falando aqui, acho que é a nossa internet, né? Não, acho que está funcionando. Só o pesquisador. Jolandir? Estou te ouvindo bem, pode falar. Opa, legal. Ô, Jola, então agora podemos seguir aí com a ideia da filial em Cowork, para explicar para eles como é que funcionaria, né? Daí você e o Patrick assumem essa cena aí e a gente fica aqui ouvindo. Pode ser? Tranquilo? Então, vamos lá. Quais são as dúvidas?
Perfeito. Não, é perfeito. Até aí tudo bem, Patrick, sem nenhuma dúvida. Eu recebi a proposta semana passada, né? Renato passou aqui para gente. É mais entendimento sobre o escopo da proposta, no sentido de que, por exemplo, aqui nos itens tem itens do dia 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, por exemplo, escrituração contábil. No escopo está falando classificação, contabilidade, etc. Então, a Timbaúba hoje ela já possui uma contabilidade própria. Então, esse item 1 ele estaria fora do escopo, tá? Eu vou até, se você me permite, eu posso compartilhar para... Biratã, deixa eu só fazer uma colocação. Na realidade, só para você resumir tudo isso que está aí, é muito objetivo. Nós estamos te dando um plus do que pode ser oferecido. Se você não vai utilizar, perfeito, ótimo, maravilha, pode utilizar a tua forma que você conduz o teu negócio, só que tem que, como a gente não conhece a particularidade de cada cliente, o formato é único para qualquer cliente que fosse instalar aqui. Está aqui. Se vai utilizar, ótimo. Se não vai, melhor ainda. Ah, Entendeu? perfeito. Aí, em termos de escopo de proposta, eu entendi, sim. É uma proposta padrão de orçamento. Aí, por exemplo, para equalizar e deixar nos trâmites personalizado do que seria a Timbaúba, aí, por exemplo, é um plus que a gente estaria pagando, mas se eu estou pagando pelo um plus, eu entendo. Se eu não for usar o plus, eu não precisaria estar pagando por esse plus, entendeu? Então, aí, por exemplo, a gente, escrituração contábil, fiscal e departamento pessoal, a gente já tem tudo internalizado e é tudo feito por a gente. Então, esses itens de proposta, eles não estariam. Aí está o item 4, assessoria na importação. Isso eu acho extremamente importante, até porque não é nossa especialidade e não é nosso dia a dia de estar trabalhando na importação. No passado éramos bem fortes na exportação, então tínhamos um departamento específico só para exportação, mas não importação. Então faz sentido ter isso na proposta, tá? Esse colaborador compartilhado, eu entendo que seria a questão do coworking, né? Me corrija se eu tiver equivocado nisso daí. O endereço fiscal no centro empresarial faz parte do processo, né? E aí tem as questões de custos, né? O que entraria de custos mensais, como teríamos gasto com escritório físico de energia, condomínio, etc., esses gastos fiscais. E dentro dessa operação, é claro que, como estaria fazendo uma abertura de uma filial, seria interessante elencar é, tudo o que traria junto com a abertura de uma filial, né? Se existe alguma coisa de diferente de obrigações acessórias no âmbito federal, no âmbito fiscal, de uma forma geral nesse quesito. E aí, uma atualização desse escopo, como é que ficaria essa proposta, entendeu? Em termos de custos mensais.
Sim, sim. Porque, como eu falei, né, a gente tem todo... A Timbaúba, ela faz parte de um grupo grande e a gente tem toda uma equipe fiscal, contábil, departamento pessoal, todo o pessoal envolvido, até porque o sistema nosso é um sistema RP, então está todo integrado. Então, a gente tem toda essa operação interna, né? Não, aí isso de fato é uma coisa que a abertura de filial não cai na nossa alçada, até porque a abertura de filial a gente precisaria então de uma indicação de um despachante fazer todo esse trâmite, e às vezes, se é uma empresa que já faz, já tem todos os caminhos, né, é, toda a trilha para abertura de empresa, a gente tem essa preferência de não. Então, o máximo que pode acontecer é a gente cotar no mercado para fazer uma equiparação, né, que é um termos de compliance nosso, a gente faz uma cotação para, no mínimo, ter uma, duas, três cotações, saber se está tudo equiparado e conforme. Né, isso aí é uma coisa que não podemos fugir essa regra de compliance, né? Mas a parte de abertura de empresa não seria assumido por a gente, seria teoricamente assumido por vocês ou por qualquer outro que viesse em decidindo, a diretoria decidindo que seria esse o caminho de abertura da empresa, né? Em uma filial em Itajaí, aí isso seria concretizado por alguém especializado mesmo. E outra dúvida também que eu fiquei sobre a questão de gerenciamento da filial, o escritório físico. Como é que se daria essa questão de coworking ou é somente um escritório virtual? Mas aí seria desde que se a gente tivesse funcionários também registrados aí. Uhum. Até, Patrick, deixa eu só colocar um parênteses. Até no início, quando está se abrindo, você recebe muita visita de fiscal do município, fiscal do estado. Então, nós estaremos fazendo toda essa recepção e representando, o outro que estaria representando a Timbaúba nesse momento. Era exatamente isso que eu ia fazer essa pergunta agora, até porque como é que funcionaria? Porque no momento que a gente estiver abrindo uma filial em Itajaí, teríamos que ter uma inscrição estadual e para o tipo da operação ia, sem dúvida, acionar uma vistoria, tanto da Secretaria da Fazenda, provavelmente, e acredito que também uma questão municipal da prefeitura para saber se esse tipo de operação, que aí a gente vai ter uma operação de importação, ou até pelo KINAI que a gente vai estar abrindo a filial, para saber se ela atende exatamente para essa operação. Então, não é simplesmente eu chegar, abrir uma sala comercial e cowork, e aí o fiscal olha, mas como é que vai fazer? Essa mercadoria vai ficar onde? Como é que funciona? Então, pode existir toda um diferimento nessa abertura da empresa, caso exista. E eu acho que vocês são especializados nisso já para atender todo esse processo, né? Entendi. Eu acho que para mim está esclarecido. Ricardo, Saulo, Patrícia, Tamo aí, dúvidas, Renato. estamos aqui para responder. Do que foi colocado no primeiro momento, só a questão da transferência, né? Saindo da filial, que ficou aquela, digamos assim, aquela interrogação, né? Porque 4%, é 7%, qual é o tratamento que vai ser dado, né? Que aí foi quando ele até passou, o Samuel passou a palavra para Patrick, só que a gente entrou na parte de abertura de empresa. Não sei se Patrick já teria essa resposta de bate pronto, né? Como é que seria essa questão da tributação, da transferência da filial Santa Catarina para Pernambuco?
Então, Certo. entendo, assim, a gente se creditou na importação e no momento que eu tiver emitindo a nota fiscal de transferência para Pernambuco, eu vou me debitar de 10% em Itajaí e em Pernambuco vai se creditar de 10%. Aí, Patrícia, eu acho que é interessante a gente dar uma olhada na legislação de Pernambuco sobre essa operação para ver se a gente se acredita também, né? Porque pode ser que exista alguma operação específica, alguma coisa que para a gente também não ter surpresa em ser barrado na utilização do crédito, né? Isso. É por isso que eu queria que quando ele passasse, já passasse com a base legal, porque o que a gente tem conhecimento é a regra geral, que é 4%, né? Então, o que estava, pelo menos para a gente, previsto é que quando a filial Santa Catarina transferisse para Pernambuco, seria um destaque de 4%. Então, essa possibilidade, realmente, a gente não encontrou nada que falasse. Como é uma legislação que para a gente é nova, né? A gente não trabalha com Santa Catarina, então a gente não tem as particularidades. Aí seria interessante se o Patrick pudesse passar, depois que ele vê direitinho com a pessoa da equipe, a pessoa da parte fiscal, passar para a gente, né, a base legal, para a gente ter mais tranquilidade e até verificar também agora em Pernambuco, né? Já que estaria fugindo do padrão, que seria ou vir com 4 ou com 7. Né? Então, se está sendo um percentual diferente do que é considerado padrão, para depois Pernambuco dizer, não aceito. Ou é 4 ou é 7. É exatamente por isso que eu usei a palavra blindar, como ele mesmo falou que, o Samuel falou que ele não atua depois que está com a filial para frente, tá? É que eu usei a palavra blindar. Se você não tivesse a filial, você não precisava ter filial aqui em Santa Catarina. Você poderia fazer uma operação por conta e ordem diretamente da matriz, utilizando a trem dele aqui. Só que quando chegasse esse crédito lá, tá, o Estado do Pernambuco não ia entender por que chegou 10. Ele ia entender que tinha que ser 4, um produto importado. Porém, quando você faz essa operação com uma filial, ele não tem como questionar uma transferência de uma filial para uma matriz, um valor de CMS. Ele não tem como questionar. Se o Estado de Santa Catarina está dizendo que é 10, o Pernambuco tem que acatar e pronto. Por isso a palavra blindar. Porém, lógico, temos que entender a legislação que sai e a legislação que entra, para que não haja nenhum tipo de conflito lá na frente e nenhum tipo de problema futuro. Isso, é por isso que a gente queria saber, quer se amarrar, né, com a base legal, porque Correto? como vai ser uma coisa fugindo de uma regra geral, porque geralmente o fisco, ele olha o padrão. Qual é o padrão? Ou é 4 ou é 7, vindo de Santa Catarina, né, seria uma dessas duas alíquotas. Se está fugindo dessa regra, então a gente tem que ter a segurança, né, porque caindo em malha, que Pernambuco faz muita auditoria eletrônica, caindo em malha, ocorrendo algum tipo de questionamento, a gente tem como fazer uma defesa, uma justificativa, né? Porque muitas vezes a gente está acostumado a vir aquelas fiscalizações depois de 3, 4 anos. Agora não, né? Quando você menos espera, registrou a nota com 1, 2 meses, chega um questionamento. Aí por isso que a gente conhecer a legislação, né? Entender para poder ter mais tranquilidade, sabe, Julandir? Para evitar qualquer tipo de surpresa. Sim. Tá certo? É a nossa preocupação também, por isso a exigência que se abra uma filial em Santa Catarina, para que se não tenha o problema da glosa e o problema que fuja do cotidiano, e o fiscal vá criar problemas sem você ter um balizador na mão. Não, tá aqui, ó, a legislação é essa e eu estou dentro da legislação. Até porque, como você falou, Jolandi, que a gente tendo toda essa blindagem, que aí após isso é exatamente isso pode ser determinante se vai ser necessário ou não a abertura da filial, porque a gente tendo todos os embasamentos, tendo toda a base legal e está estudado e apontado que legalmente, tecnicamente é permitido, então aí pode ser que aquela operação que você citou por conta e ordem sendo entregue diretamente em Pernambuco seja mais viável, mas é questão de a gente ter
toda a certeza, né, cercar todas as arestas e ter uma coisa bem bem mapeada, né, para não ter nenhuma surpresa quando chegar uma operação. Eu acho que com esse desenho que o Samuel passou de 10% de crédito, dificilmente tu vai conseguir fazer sem a abertura da filial. Quase impossível essa configuração. Mas vocês estão aí livres para fazer as consultas que bem entenderem. Até porque da forma com que ele explicou e assim, o gancho que ele deixou é que esse benefício é específico para o estado de Santa Catarina, né? E é um benefício fiscal dentro do estado. Né? Então, eu também eu acredito que seja difícil ser por conta e ordem, né, sem abrir uma filial, mas é uma coisa que a gente precisa fazer esse levantamento. Com certeza. Vamos buscar as informações que faltarem. Mas envia por e-mail. Envia por e-mail. Pode mandar para o meu, aí eu encaminho para o restante, ou então eu passo e-mail para você com todo mundo em cópia já. Pode ser, aí você responde e-mail que eu passo, acho que é melhor. Tá bom? Eu sugiro que seja criado um e-mail para isso também, e toda informação oficial desse assunto seja compartilhada no mesmo e-mail, tanto daqui para lá. Com certeza, ficar na cadeia. Aí, e-mails, na cadeia de e-mails. Isso. Quando a gente consegue rastrear aí qualquer dúvida que a gente tem, a gente vai nos e-mails ali, abre e consegue ficar numa linha de tempo mais precisa. Né? Essa é a minha sugestão. Não, perfeito. Também é bom. Tranquilo. Mais alguma dúvida? É só uma pergunta. Essas cotações que nos foram passadas, a 174, 176 e 177, quem foi que passou? Foi passada por mim. Por mim? Por quem? Poli. Oi, Poli. Porque, assim, uma das coisas que chamou a atenção foram justamente os percentuais dos impostos, certo? E na 176 e na 177 está justamente com um percentual de 4% de ICMS. Eu vou dar uma averiguada com o Fernando isso. Na verdade, foi eu que passei o orçamento, mas o Fernando é que fez junto com o pessoal da Seven, tá? Certo. Esse percentual. Como é uma cadeia de impostos, a gente não consegue precisar, assim, olhando os números finais do orçamento junto com o percentual, tá? Precisaria entender onde está exatamente essa incisão de valores ali para poder entender a carga tributária, tá? Normalmente o que está no escopo do orçamento é o crédito geral que se tem. Certo. Não, eu estou perguntando porque quando a gente pegou essas cotações, a gente estava discutindo internamente, a gente não estava entendendo. O 174, a primeira cotação, a gente estava supondo que fosse a importação. Por quê? Por conta da alíquota do PIS e COFINS. Certo. O ICMS a gente não tinha entendido por que 10%, mas com a explicação do Samuel, agora já estou entendendo que deve ser por conta do benefício que ele falou. Certo. Só que a 176 e a 177, o PIS e COFINS, ele está com os percentuais que normalmente se usa dentro do Brasil, né, nas operações de venda, e o ICMS de 4%. Aí já era outra coisa que a gente ia ver, né, esse PIS e COFINS e o ICMS. Esse de 4% provavelmente está como compra e venda, ou seja, seria uma importação via conta e ordem para a Ecos, e a Ecos estaria fazendo uma venda direta para Timbaúba. Certo, então ela não retrata, essa cotação não retrata o que a gente está discutindo, tá certo? Não é isso? Não é essa que a gente está discutindo, tá? A gente está discutindo uma operação conta e ordem diretamente para Timbaúba, por Santa Catarina. Nesse caso, a Timbaúba entraria no lugar da Ecos, né? No 4%, a gente está adquirindo a mercadoria importada da Seven para a Ecos e revendendo para Timbaúba. Aí a gente revende com 4%. Agora, quando a operação é conta e ordem diretamente da Seven para Timbaúba, aí entra os 10%. Certo. Então, na prática, a gente pode desconsiderar a 176 e a 177. Seria só a 174, não é isso? Exatamente. Ok.
Deixa eu até conferir as aqui, que eu tenho elas aqui no meu computador, e eu vou te dizer exatamente, tá? Só um minutinho. Tá. Peraí. A 174 é que você quer desconsiderar isso? Não, pelo que foi discutido em reunião, a 174 seria a da importação, seria a da importação, certo? Porque esses percentuais de PIS e COFINS é de importação, sim. E pelo que Samuel falou, na importação também teria o benefício do ICMS, que seria de 8% ou 9%. Uhum. As outras duas, eu estou entendendo que eu devo desconsiderá-las. Sim. Tá certo? As outras duas pode desconsiderar. A 176 é uma operação por compra e venda CIF, ou seja, colocada aí, a Ecos vendendo colocada aí, tá? Certo. E a 177 é uma operação FOB, a Ecos vendendo para Timbaúba e a Timbaúba retirando aqui. Já a 174 é uma operação FOB via conta e ordem para Timbaúba, ou seja, a Timbaúba levaria aqui e levaria daqui para lá, tá? Certo, ok, tranquilo, porque a gente quando pegou, como não tinha, como você falou agora, né, aqui a Ecos importando no lugar da Timbaúba, as outras duas a Ecos vendendo, só muda a questão do frete, aí a gente conseguiu entender. Aí com essa explicação agora que foi dada, a gente, opa, esses 4% aqui, então não é a operação que a gente está discutindo. Isso, não é. Essa operação seria uma operação de compra e venda, tá? Uma FOB, a outra CIF. Tranquilo, já desconsiderei aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Pronto, então, no caso, qualquer dúvida, a gente entra em contato com vocês, né? Isso, a gente está à disposição integral aqui, tá? E vai, como diz, né? Vai pegando com mais calma agora, em cima do que foi discutido, esperar a informação que vai vir do Patrick, juntar tudo para a gente ver se tem mais alguma dúvida, aí liga para vocês, passa um e-mail, o que for. Ótimo, a gente está sempre à disposição, tá? Eu sempre sugiro que tudo que seja oficial, que a gente fale por e-mail, né? Mas vá se comunicando aí pelas outras redes, como WhatsApp, telefone, e depois, na sequência, a gente troca essas informações por e-mail. Oficializa no e-mail. Oficializa para a gente poder ter essas informações linear, fazendo uma linha de tempo bem coerente, e poder estar consultando em outro momento, né? Tá certo, ok. Tá ótimo. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Mais alguma dúvida de alguém? Não, eu acho que em momento não mais, né? Tem que esperar chegar as novas informações para a gente compilar e ver como é que vai ficar. Ótimo. Perfeito. Então, Renato tá na linha? Oi, diga. Aí ficamos, então, para eu e você agora discutir a parte das amostras ali. Isso. Né? Isso. Então, tá bom. Então, eu vou te aguardar, então, com informações para que a gente possa seguir esse processo aí, tá? Ô, Poli, dá uma olhada para mandar essa mercadoria lá para os Estados Unidos via Hub lá. Lembra que você comentou que nós ia desenhar essa operação lá da Espanha? Espanha, Estados Unidos, Brasil. De repente, Peru, Estados Unidos, Brasil. Vou dar uma olhada nisso também. Não lembrei dessa operação, mas eu vou dar uma olhada nessa possibilidade. Tá? Eu não sei se o Peru tem essa vantagem, mas a gente pode ver. Não, deve ter muito mais frequência do Peru para lá, tá, do que do Peru para o Brasil. Tá, nessa modalidade. Vou dar uma olhada nisso. Tá bom. Vou entrar em contato lá. Perfeito. Tá bom? Obrigado por lembrar disso. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Valeu, gente. Obrigado. Obrigado a todos. Forte abraço a todos. Vamos se falar. Tchau, boa tarde. Tchau, valeu, boa gente. tarde. Abraço. Tchau. Tchau, até mais.